como fundamental. Nesta segunda parte do nosso estudo, as 7 cartas do Apocalipse. Então, se aqui também ao vivo pelo canal do YouTube, Estudo Bíblico com o irmão Bruno, vocês que nos acompanham, sejam muito bem-vindos nesta segunda parte, a parte 2 do estudo das 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. Hoje nós vamos terminar a lição 1 e paramos na página 8, a lição 1 que fala sobre Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Amém? Antes de iniciarmos, eu quero pedir à igreja para se colocar em pé e vamos fazer um chame de oração para que Deus venha conduzir este ensino e nos guiar com o seu Espírito Santo no mais profundo do oceano do Espírito. Amém? Ora, Deus, Pai Santo, Deus eterno, Senhor, pela misericórdia, Senhor da glória. Agradecemos a Ti por mais um dia de vida, meu Pai. Agradecemos a Ti pelo ar que respiramos, meu Pai, pelo alimento que nos concede, pela roupa que vestimos, meu Pai, pela nossa vida, casa, família e parentela. Que nessa noite o nosso ensino venha ser feito, ó Pai, segundo a Sua direção, e que o Seu Espírito Santo possa nos guiar, meu Pai, e nos levar poderosamente, meu Pai, mergulhando no oceano do Teu Espírito, para que possamos, ó Pai, juntos como uma igreja viva, meu Pai, e resgatada por Cristo Jesus, meu Pai, que sempre compreender e entender a Tua revelação do Apocalipse. Que não seja eu o pregador desta noite, mas o Teu Espírito Santo, meu Pai, conduzindo e instruindo a cada um de nós, segundo a Tua vontade, que é mais boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus, eu te diga amém. Pode sentar, irmão. Vamos abrir nossa apostila na página número 8. Aos irmãos que não têm apostila ainda, nosso irmão Donizete vai solicitar a apostila, né? E os irmãos que já têm, abramos na página 8, amém? Os irmãos que estão no YouTube, está acompanhando, acompanhando com a sua Bíblia do lado. Eu peço que os irmãos tenham um caderno e caneta na mão e uma Bíblia do lado para estar acompanhando as referências bíblicas que aqui vamos deixar. Amém? Estamos na parte 2 da lição 1. Parte 2 da lição 1. Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Amém? Os irmãos já conseguiram abrir na página número 8, página 8 do livro As 7 Cartas do Apocalipse. Amém? Glória a Deus. Página 8. Conseguiram encontrar? Estamos ao vivo pelo canal de Estudo Bíblico com o irmão Bruno. Você que está nos acompanhando, deixe o seu like, o seu bloqueio, ative o sininho, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de compartilhar nosso conteúdo com mais pessoas. Amém? Irmão, como que está o áudio do microfone? Está bem? Você quer baixar mais um pouco ou está bom assim? Está bom, né? Vamos lá. Página número 8, que gastou de amém? Vamos lá. Final da inauguração da Jerusalém eterna e celeste. Capítulo 4 e 21. Uma continuação que nós estávamos vendo aqui da página 7 do tópico 3. Né? Agora vamos entrar aqui no ponto vamos entrar aqui nas dúvidas. Página 8, lá em cima, no início. Do dicionário de profecia bíblica, encontramos outras informações acerca da estrutura do Apocalipse. O conteúdo do livro pode ser dividido em 8 partes. Vamos lá. O conteúdo do livro do Apocalipse
pode ser dividida em 8 partes. Você escreveu a caneta de papel no seu domínio, pode estar falando que o conteúdo, né, do livro do Apocalipse pode ser dividido em 8 partes. Né? E agora nós vamos dar as 8 partes para os irmãos que queiram anotar, que é dividido o livro do Apocalipse. A primeira parte, as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. Está de Apocalipse capítulo 1 ao capítulo 3. 1, 2 e 3. A segunda parte, os 7 selos, está no capítulo 4, do versículo 1, do capítulo 4, versículo 1 a 8, versículo 1 também. Né? A terceira parte, das 7 trombetas, está no capítulo 8, versículo 2 a 11. Vamos anotando aí, tá bom? Eu vou repetir para os irmãos que estão anotando e poder anotar. A primeira parte, que é dividida no livro do Apocalipse, fala das 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. A Bíblia, capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse. A segunda parte fala dos 7 selos, capítulo 4, do versículo 1 ao 8, versículo 1 também. Capítulo 4 e capítulo 8. Então, vamos lá. Terceira parte, as 7 trombetas que falam, capítulo 8, versículo 12 a 11. A quarta parte, as 7 figuras simbólicas, a mulher vestida de sol, o dragão, o menino, a besta que saiu do mar e a besta que se levantou da terra. O cordeiro no monte Sião e o filho do homem sobre a nuvem. A quinta parte, que é dividida ao livro de Apocalipse, fala do derramamento das 7 taças, do capítulo 15 e capítulo 16. A sexta parte fala da condenação eterna dos ímpios, que fala do capítulo 17 até o 20. A sétima parte fala das glórias da Nova Jerusalém, que vai do capítulo 21 até o 22, versículo 5. E a oitava e última parte é um epílogo. O que é o epílogo? É uma recapitulação, ou resumo, ou desfecho de uma peça literária. Vai do capítulo 22, do versículo 6 até o 21. Então, Apocalipse 22, do versículo 6 até o 21, é uma epílogo. É um desfecho de uma peça literária, tá bom? É uma recapitulação, tá bom? Vamos lá para a parte 3, o objetivo do Apocalipse. O objetivo do Apocalipse é esse. Vamos escrever o Apocalipse tendo em vista corrigir as distorções doutrinárias e desvios de conduta das igrejas da Ásia Menor. Vamos dar uma pausa aqui. Então, Jesus, quando aparece em João, vamos ver que, primeiramente, Jesus alimenta João para corrigir. Porque todos nós precisamos de correção. E também naquele primeiro século não era diferente. Porque Jesus, ele serve para corrigir o que está errado. E nós mesmos, muitas vezes, deveríamos corrigir o que está errado. Nós acabamos que não nos corrigindo por si mesmos. E com isso, Deus, como Pai Criador eterno, que ama a todos nós, ele faz o quê? O que é o dever de um pai e de uma mãe que ama seu filho? Corrigir. É isso? O pai e a mãe que diz que ama o filho e não corrige, não ama. Porque o verdadeiro amor vem através de uma correção. E Deus corrige aquele que ama. A Bíblia vai dizer isso, que o Pai corrige aquele que ama. Não. Então devemos entender que Jesus, quando aparece para João, ele já dá uma orientação, corrigir as distorções doutrinárias e desvios de conduta das igrejas da Ásia Menor. Até 7 igrejas,
biblicamente falando, estavam com desvio de condutas, do qual Deus viu e falou para Jesus, seu filho, olha, vai lá e fala para Deus, João, e está sendo assim, essa que eu quero que eles corrijam. E as 7 cartas do Apocalipse, Ana, Marca, Caminho, deu a correção para aquelas igrejas. E hoje, todos nós lemos, tomamos por exemplo para a nossa vida, para que nós possamos também nos corrigir, através da palavra de Deus. A segunda parte, consolar os santos que eram impiedosa e duramente perseguidos pelas autoridades romanas. Aí depois que o pai corrige, ele consola. Porque o pai quando ama, uma mãe quando ama, é necessário corrigir o filho. Deus é o nosso pai eterno, sim ou não? Sim ou não? Então Deus corrige todos nós. Não só aquela primeira igreja do primeiro século, aquelas 7 igrejas da Rainha. Nós também. Quem é que nunca passou pela coração de Deus aqui? Eu já. Você era do povo do Egito, como foi de 40 anos, e Deus corrigiu, e não entrou na cidade prometida, na Terra Santa de Canaã, porque Deus dizia, e hoje nós não muda. Quando a porta fecha para um de nós, às vezes pode ser nada, mas também às vezes pode ser uma correção de Deus. Queremos nos corrigir para que nós venhamos a se colocar no caminho, na posição que Ele quer, para que depois a porta venha a se abrir. Então aqui a primeira questão de Deus de enviar Cristo a João é para corrigir a conduta errada daquela primeira igreja primitiva. E a segunda é consolar os santos que eram impiedosos e duramente perseguidos pela autoridade romana, ou seja, o Império Romano. O Império Romano, eles perseguiam impiedosamente todos quantos proferiam a fé em Jesus. Hoje em dia, meus irmãos, aqui nós no Brasil, estamos vivendo definitivamente tudo livremente. Nós podemos sair na rua com a Bíblia Sagrada, nós não queremos fazer mais. Queremos entrar na Bíblia do celular, porque eu tenho uma família celular, eu leio a Bíblia do celular, mas não quero pegar a espada sagrada de Deus vivo, colocar na mão de Deus, ou forrar de Cristo. Andar na rua para mostrar que é que profere a Bíblia naquele primeiro século, a Bíblia vai dizer que os cristãos viviam escondidos. Eles não se declaravam assim em público como hoje nós podemos aqui no Brasil. Sai assim um irmão que eu estava na rua, vai dizer, evangelho, é cristão. Sai daquele tempo, você vê como o Império Romano perseguia, matava, jogava na bolsa do Coliseu, jogava de leões famintos. Muitos anos se alimentassem, vão passar algo desse comer, quando vai comer uma vez por mês. Às vezes não estou fazendo jejum, misericórdia. Quando entrega o jejum na floresta com tudo. Imagina aquele verão, dias famintos, quando Deus quis olhar para a gente era urgente. Então, naquele tempo, os cristãos precisavam do Espírito de Deus para consolar, o Espírito consolador. E Cristo ensinou agora, para nos alimenta as 7 igrejas para que façam isso, e corrijam o erro que eles estão fazendo. E eu vou consolar. Deus só consola quando nós se corrigimos. Ele dá, assim como fez com Davi. Você lembra de Davi quando pecou? Davi pegou e Deus falou para Natan, vai corrigir. Natan chegou do olho de Davi. Davi, quando veio se lembrar na consciência que ele tinha errado, ele automaticamente corrigiu, se arrependeu. A Bíblia diz uma forma de arrependimento. E é isso que Deus quer. Deus permite nós tropeçar, cair, para depois reconhecer o nosso erro e nós vir a receber o consolo dele. Nós recebemos o consolo de Deus quando nós reconhecemos os nossos erros. Por isso que Cristo ali orientou para João, primeiro corrige, as 7 igrejas. Se eles
reconhecer o erro, aí eu vou consolar. E a terceira parte, mostrar aos santos o que haveria de acontecer nos últimos dias. Olha só. E a quarta parte, alertar-nos quanto à brevidade e urgência da vida do Senhor. É interessante porque no final, ele fala para João: olha, João, você vai mostrar aos santos o que vai acontecer. Porque, como diz o profeta Amós, que não faz a memória, 4:7, o Senhor Jeová não fará nada, coisa alguma, sem revelar aos seus servos profetas. Então Deus não faz nada em oculto que não revele aos seus servos. Nada Deus vai fazer na tua vida sem antes Deus não te revelar. Não existe nada que Deus venha fazer na minha e na tua vida, porque está no YouTube comigo, conosco, que Deus não revela a você antes. Ele levanta uma pessoa, ele usa um animal como pessoal, não, ele faz o que ele quiser. Ele pega um morador de rua para falar com você, ele avisa antes o que ele vai fazer na tua vida. E aqui, a terceira parte é mostrar aos santos o que haveria de acontecer nos últimos dias e alertar-nos quanto à brevidade e urgência da vida do Senhor. Ainda quando Deus avisa, ele alerta. Deus é tão Pai misericordioso na nós que não só naquele primeiro tempo, mas naquele primeiro século, mas também nos dias de hoje, atual, Deus ele não acabou. Deus ele não se desfez. Deus não deixou de ser Deus. Aquele mesmo Deus criador da Bíblia e de todo o universo, ele é Deus do universo. E do mesmo jeito que ele operava e agia naquele tempo, ele também é no dia de hoje. Na nossa vida. Agora, ele também nos alerta. Ele traz para nós também, dia a dia, alerta. Uma vez que nós fazemos essas três primeiras coisas que aqui nós vimos. A primeira é corrigir a nossa conduta. Nós temos que se corrigir automaticamente a nossa conduta. A partir do momento que nós entendemos, reconhecemos que estamos errados, aí Deus nos dá o Espírito Santo consolador que devemos consolar. Deus diz: galera, consola só ele se cometeu. Cada dia nós temos que se cometer. Ele reconheceu o erro, ele professor não caiu, ele reconheceu a queda. Então eu vou consolar. Depois do consolo, aí ele mostra a ele o que vai acontecer. Pode ser uma consequência por conta dos nossos erros, porque nós vamos receber aquilo que nós faz, plantou uma mão, vai colher nada? Não. Plantou uma mão, colhe uma mão. Plantou laranja, vai colher essa? Não. Plantou laranja, colhe laranja. Então, nós plantamos o bem, vamos colher o bem. Se plantamos o mal, vamos colher o mal. E tudo que fazemos, vamos ter consequência. E Deus está dizendo: mostra para eles o que vai acontecer. E além de mostrar, alerta. Além de Deus revelar, ele deixa nós atentos. Agora eu vou entrar na profunda aqui e falar sobre o tema, falar sobre o contexto do livro geral do Apocalipse. O livro de Apocalipse. Quem quiser anotar as suas casas, no YouTube ou aqui presente, anotar primeiramente o autor. Quem escreveu? Por exemplo, alguém chega para você e pergunta: fulano, quem escreveu o livro de Apocalipse? Muitas pessoas não sabem, né? Então, quem escreveu? João, o apóstolo. Agora, a data, o ano, aí é onde está. Porque alguns estudiosos falam que foi antes de 70. Outros falam que foi depois de 70, da definição de Jerusalém. Outros falam que foi depois de 100, depois de Cristo. Então, tem três livros de pensamentos, como já falamos aqui na pregação, no ensino da quarta passada. E, segundo os estudiosos, a maioria dos estudiosos acredita que o Apocalipse foi escrito cerca de 90 a 96 depois de Cristo. Né? Apocalipse foi escrito cerca de 90 a 96 depois de Cristo. Eu, particularmente falando, que fique bem claro, eu e
irmão Bruno, particularmente falando, eu não estou nessa linha de pensamento dos estudiosos. Eu acredito que o Apocalipse e todo o livro da Bíblia foi determinado para Israel. Né? Para Israel. Desde Gênesis trata do povo de Israel. E por conta de que Deus é um Pai tão misericordioso, entendo para não entender mal. Deus abriu os braços para os gentios e com isso abraçou todos quanto crê no nome do Filho de Deus, que é Cristo vivo. Então, com isso, eu acredito que o Apocalipse foi escrito antes da destruição de Jerusalém, porque, segundo os contextos, a destruição de Jerusalém determina a volta de Cristo. E Cristo leva aquela primeira igreja do primeiro século para que hoje nós tenhamos apenas que estudar, ver que tudo que está escrito desde Gênesis e Apocalipse aconteceu e que a nossa fé não venha pelo que nós estamos vendo, mas pelo que nós estamos lendo, que nós não vimos, nós cremos. Porque a palavra diz: bem-aventurado ou feliz os que não veem, mas creem. Então nós vemos que aconteceu. Jesus veio, curou enfermidade, limpou leprosos, fez cego enxergar, aleijado andar, ressuscitou mortos, mas Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, foi na ascensão a meu Pai, enviou o Espírito Santo, os apóstolos, os 13, com Paulo foi perseguido, martirizado, Paulo foi decapitado, tudo foi registrado para que nós hoje, 2000 anos depois, pouco mais, tivéssemos a oportunidade de testemunhar algo que não vimos, mas estamos estudando e está na Bíblia. É essa a minha visão do livro Bíblia completo. Mas, quero que fique bem claro, muitos estudiosos creem que o Apocalipse foi escrito de 90 a 96, ainda esperando a volta de Cristo para ajudar Israel. Tá? Então, tem três pensamentos. Eu estou na primeira que fica que o Apocalipse foi escrito até 70 anos. Por quê? Porque o texto diz: breve virá o Senhor. Então, se breve virá o Senhor, não vai tardar. Por isso que eu tenho descobrido. Mas no grego está dizendo que o breve ou o próximo significa o tempo kairos, o tempo de Deus. Então, só Deus é que sabe. Né? Só Deus é que determina. Por isso que alguns ainda hoje acreditam que ainda estamos esperando Deus, por causa dessas passagens. Então, cada um tem uma linha de pensamento do qual eu respeito abertamente a linha de pensamento de cada um de nós. Amém? Vamos lá. O tema do Apocalipse, resumidamente falando, se chama a consumação do conflito dos séculos. Está vendo só? A consumação do conflito dos séculos. O livro de Apocalipse, o tema é esse. Agora vamos para o propósito do Apocalipse. Há um tríplice propósito do livro. O primeiro é revelar os desígnios doutrinários das igrejas da Ásia. A primeira intenção de Deus em enviar Cristo a João foi para revelar os desígnios doutrinários que as 7 igrejas da Ásia Menor estavam fazendo. A igreja de Éfeso fazia uma coisa, teve o primeiro amor, depois a parte do primeiro amor, Esmirna, Sardo, Pérgamo e etc. Então, várias igrejas tiveram os seus desígnios. Nenhuma teve a sua, dizer assim, Laodiceia, Filadélfia. Não, nenhuma não teve coisa boa, não, viu? Todas 7 foram desviadas, todas 7 tinham declínio. A única perfeita é Cristo. Cristo é quem é perfeito e aperfeiçoa nele todos que reconhecem. E por isso que ele chama da correção, e a primeira coisa que ele faz é revelar os desvios, revelar os erros, revelar o errando para chegar até ele. Porque o errado não tem Cristo. Se viver uma vida de erro, você está longe de Deus. Isso é a coisa mais certa do mundo.
Ah, eu tenho Deus, eu tenho Deus, não é nada. Ah, mas eu tenho Deus. Você pode querer ter Deus aqui na China. Mas uma coisa é, a Bíblia não pode ser contraditória. Por quê? Só tem Deus que está no caminho que é Jesus. E para estar no caminho que é Jesus, tem que estar corrigido. E a primeira coisa que ele fala, eu quero esse povo branco, então eu vou revelar os desvios que eles estão fazendo. Eles estão desviando o caminho sou aqui, ó, é todo, é estreito, mas o caminho sou eu. Eles estão desviando para o outro e eu quero revelar. Está errado, corrija. E a primeira missão de Deus é revelar os desvios doutrinários das igrejas da área menor do Ministério. A segunda, o segundo propósito é fortalecer a fé e a firmeza na fidelidade a Cristo. Está vendo? Porque ninguém chega a Deus se não for por Cristo. Então temos que ser fiel a quem? A Deus? Primeiramente a Cristo. Porque sendo fiel a Cristo, estamos sendo fiel a Deus. Por quê? Porque Cristo é Deus. Como eu vou ser fiel a Deus? Por Cristo. Ele diz em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém, ele determinou. Ninguém. Isso ele falou antes de ir para a cruz. E depois que ele foi para a cruz, que ele voltou ressuscitado, antes da ascensão, ele já falou, é-me dado todo o poder, antes de ser dado a ele, por Deus, o Pai, todo o poder do céu e da terra, e debaixo da terra, ele já falou, ninguém chega até Deus por mim. Então ele é o único caminho. Então aqui, fortalecer a fé e a firmeza na fidelidade a Cristo. Temos que ser fiel a Jesus. Mas como eu sou fiel a Jesus, ele deu um único mandamento. Uma das instruções para as duas que Cristo deu aos seus discípulos quando estava indo para a cruz. No caminho do Getsemane, após sair da Santa Ceia, Cristo falou em João 13, em João 16, versos 8 e 9, para a minha memória. Não, João 13, verso 34. Cristo falou, um novo mandamento mudou. Qual? Que ames uns aos outros. Agora é diferente, não como você te ama, mas como eu vos amo. Então, como que nós vamos ser fiel a Cristo? Como que nós vamos manter a fé em Cristo e ter uma fidelidade com Ele? É o que ele exorta aqui nas partes do Apocalipse. É amando o próximo. A igreja primitiva, daquele século, passava por perseguições no Santo e Império Romano. É muito difícil você ver um soldado romano chegar com a França para te matar e você dizer, eu te amo. E ele vai fazer isso. Mas Cristo fez. Quando estava lá para ser entregue no Getsemane, Malco foi perder Cristo. E Pedro colocou ele de Malco. Sim ou não? Aí Cristo falou, não, Pedro. E curou ele de Malco. Isso é amor. Cristo estava sendo preso, mas amor quem estava perdendo ele. Isso é uma lição que trazemos para a nossa vida hoje em dia. Está descrito na Bíblia. E isso temos que trazer para a nossa vida. Ah, mas aquela irmã, aquele irmão, e etc., ele está falando que fica caluniando, fazendo mal, ame. Não só diga que você ama com palavra, pratique o amor, libere o amor, libere o perdão, chegue nela, chegue nele, abraço, dê um sorriso. Mas eu não tenho sangue de barata, irmão Bruno. Não é ter sangue de barata, é ter o Espírito de Deus, é ter o Espírito de Cristo na sua vida. É isso. Quem tem Espírito Santo perdoa. Quem tem Espírito Santo abraça quem faz mal. E é isso que o segundo propósito do Apocalipse para trazer para a igreja é fortalecer a fé e a firme na fidelidade a Cristo. Como que a gente pode ser fiel a Cristo? Se amar uns aos outros. Né? Aqui o terceiro propósito, tá? Aos crentes uma perspectiva divina na revelação do desfecho da história humana. Vendo? Então, aqui está o terceiro propósito que é escrito no Apocalipse, o único livro profético dos 27 do Novo Testamento, é dar aos crentes
uma perspectiva divina na revelação do desfecho da história humana. Agora eu vou pedir aqui para o irmão, nosso irmão Donizete, que já fez semana passada. Vou pedir para o irmão aqui Carioca, o irmão da camisa preta, o irmão amigo, vou pedir para o irmão que vem aqui na frente e ler para mim o capítulo, lê para nós aqui, né? O capítulo 1 de Apocalipse, né? O capítulo 1 de Apocalipse, do versículo 1 até o 8, né? Pode ler a Bíblia dele, pode pegar a Bíblia e dividir aqui. Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8. Pode conseguir para ele, por favor? E para que o irmão possa estar fazendo a leitura conosco, amém? Graças a Deus. Esse é o esposo. Eu pedi para o irmão ler. Isso, versículo 1 até o 8, tá? Pode ir mais para cá, irmão? Irmão do José, pode trazer mais para aqui para frente, para ficar de procurar. Tá? Isso. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus me deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e que o seu anjo as enviou e as notificou aos seus servos, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graças e paz, que era e que há de vir, e dá os 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o inocente, dentre os mortos, e os príncipes dos reis da terra, aquele que nos amou e que seu sangue nos lavou de nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Ele nos glória e poder para todos sempre. Amém. Desde que vem com as nuvens, e todo mundo verá a terra mesmo que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E amém, né? O olho diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era, gratidão e todo o poder. Agora, a irmã do meio, para ver o versículo 9 do capítulo 1. Tá? Apenas o versículo 9 do capítulo 1. Agora, por favor, capítulo 9, do versículo 1. Pode pegar.
É só o nome. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo seu testemunho de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, né? Agora eu olhei para a igreja, né? Obrigado, em nome de Deus. O capítulo 3, o versículo 22 do Apocalipse, ele diz assim: o capítulo 3 do Apocalipse, o versículo 22, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está vendo? Agora nós vamos continuar em 2, a parte 2. O divino cordeiro e seus feitos no desfecho da história. Do capítulo 4, verso 1 até o 11, 19. O terceiro, Deus Pai e Filho no grande conflito com Satanás. Para entendermos aqui, Satanás, do hebraico, Satanás significa opositor. É tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus. Muitas vezes nós pensamos assim, por exemplo, um pai quer que um filho faça uma coisa, e aí acaba que outra pessoa fala, não faça o que você está mandando, não. Os amiguinhos na rua, não faça o que sua mãe mandou, não. Sua mãe mandou você ir na farmácia comprar remédio, não, pega esse dinheiro e vem gastar com nós. Se opôs à vontade da mãe, se opôs à vontade do pai. Então, quando a Bíblia chama Satanás, a Bíblia traduz da leitura, da escrita original hebraica, que significa opositor. Ao invés de falar Satanás, eles falam opositor, inimigo. O inimigo, o opositor, que traduzindo vai chamar Satanás. E quando que a gente entende o que é opositor a Deus? É quando a gente vê alguém fazendo contra a vontade de Deus. E aquelas 7 igrejas da Ásia Menor estavam fazendo coisas contra a vontade de Deus. Por isso que a primeira coisa que Deus mandou Jesus entregar para João foi correção, corrigir, porque estavam se opondo à vontade de Deus. E com isso eles estavam sendo chamados de Satanás, que Satanás estavam atuando na vida deles. E para que fique bem claro, é uma aula que é mais profunda, e essa aula também temos vídeos no nosso canal do YouTube, que muitos, segundo a igreja católica, inventaram imaginadamente que Satanás é um ser errado, que causa que tem chifre, pelo que carro, não é assim. Satanás é a própria carne, a própria carne. Por isso que a Bíblia diz em Gálatas 5:19, as obras da carne e as obras do Espírito, o fruto do Espírito, porque a carne cobiça contra o Espírito. A carne se opõe à vontade que é o Espírito Santo de Deus, e o Espírito contra a carne. Então temos que entender o que significa estudando a Bíblia. Satanás, que é o opositor, é a nossa carne. A nossa carne, quando nós andamos na carne, vamos andar em inimizade, em blasfêmia, em prostituição, comendo demais, sem exceção, comendo. A Bíblia diz que tudo demais é pecado. Podemos fazer, mas não demais. Por exemplo, comer demais é pecado. A Bíblia chama de glutonaria. Beber demais é pecado. A Bíblia chama de bebedice. Não é isso? Então, comer demais em excesso, para lembrando que o Espírito Santo está lembrando a carne, Satanás. O opositor, Deus quer que andamos em Espírito. Como que andamos em Espírito? Praticando boas obras, amando em primeiro lugar. Né? Então, aqui estamos entendendo um pouco da palavra de Deus. E esse epílogo, que é o texto de tudo, é do capítulo 28, verso 6 ao 21. O texto adaptado da Bíblia
de estudo pentecostal, educado pela CPAD. É o que nós estamos vendo aqui. Né? Agora vamos entrar aqui na página 9, para corrermos aqui na aula, para acabarmos um pouco cedo. Né? Vamos fazer uma leitura do Apocalipse, a produção de livros no período do Novo Testamento. O livro, na época de João, era um produto dispendioso e caro, trabalhando cada hora artesanalmente, os escribas sempre ciosos, porque é ciosos, que tem zelo, sempre cuidadosos com o zelo de sua profissão, cobravam pelo serviço em preço nada módico. O que é módico? Pouco, escasso, cujo valor é baixo. Não era baixo que os escribas cobravam na Torá, da palavra de Deus. Eles sentiam a palavra de Deus pelo preço alto, caríssimo. Somente os ricos podiam sonhar com um livro à cabeceira. A leitura das Escrituras Sagradas, na maioria das congregações, havia apenas um exemplar das Sagradas Escrituras, para que todos fossem edificados. Um oficial da igreja começa a ler a palavra de Deus, enquanto a irmandade ouvia reverente atentamente. Por isso, a recomendação de Cristo, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. E além de ler e ouvir, tem um propósito maior, e guardam as coisas que nela estão escritas. Aí Cristo vai dizer o porquê. Porque o tempo está próximo. Porque o tempo está próximo. Então Cristo revelou, não está próximo. Manda eles ouvir, manda eles ler, ouvir e guardar. Porque não é só você ler, ouvir. Entra no canto para ouvir, entra no ouvir, sai do outro. Aí você entendeu. Mas você ouve e guarda com você. Aquilo que edifica a sua vida, aquilo que edifica a sua alma. Vamos guardar um alimento, uma palavra de Deus sadia, sem distorções, sem enganos, fazendo hoje em dia um evangelho de engano para o povo de Deus, que ficam por aí se enganando com isso e aquilo, com falsos ensinamentos, falsas doutrinas. Pessoas que hoje em dia não têm mais discernimento da palavra de Deus e deixam levar por qualquer vento de doutrina. Está errado. Está totalmente errado. Precisamos orar primeiramente e dizer: Senhor, eu me arrependo dos meus erros, dos meus atos. Eu quero que o Senhor me entregue a sabedoria da palavra, discernimento da tua palavra, porque é só Deus, não é o irmão Bruno, não é pastor, não é ministério, não é ninguém que vai te entregar o discernimento da palavra de Deus. É você e Deus dentro do seu quarto, coração quebrantado, orando, de na madrugada, chorando de propósito, de campanha. Pai, eu quero a graça da palavra, eu quero a verdadeira palavra do Senhor em mim. Porque nós temos a Bíblia Sagrada, abraça ela no teu quarto, chore com ela, o teu coração quebrantado, peça a Deus a verdade, e Ele vai revelar. Né? A liturgia da palavra, embora tenhamos amplos acessos à Bíblia Sagrada, podemos a liturgia da palavra, lemos os profetas, usamos os apóstolos. Nesse ensejo, seguido a leitura integral do Apocalipse, em voz alta, do público de nossas igrejas, logo no primeiro domingo desde o trimestre, para que todos crentes e não crentes ouçam e sejam bem-aventurados. Isso se fosse uma escola bíblica dominical, né? E nós deveríamos dar as aulas de domingo, como hoje é a quarta-feira, estamos entrando na quarta-feira. Agora vamos entrar para a conclusão, que é o momento mais importante da lição, né? É o momento que devemos explicar resumidamente os principais tópicos explicados na lição. E nós vamos verificar se vocês gostariam de fazer alguma pergunta sobre a lição explicada, né? Então é necessário fazer uma pergunta. A conclusão.
que ninguém venha a menosprezar o Apocalipse, alegando tratar-se de um livro difícil e enigmático. Se o lermos com discernimento e paciência, viremos a constatar a chave para a sua interpretação, achar-se em suas próprias páginas. O noivo jamais enviaria uma carta indecifrável à sua amada. Você já leu o Apocalipse? Uma pergunta. Abra sua Bíblia e ponha-se a ler. Agora mesmo, este maravilhoso e fascinante livro de Deus. Agora eu quero perguntar aqui para os irmãos, como já explicamos aqui, o resumo aqui da televisão, eu quero perguntar, alguém tem alguma pergunta para fazer sobre essa lição aqui, alguma dúvida que queira ser esclarecida, pode vir aqui na frente, se tiver pergunta, pode perguntar para ele quando explicar, e nós vamos estar respondendo antes de entrar na última parte, na parte 10, onde vamos ter um exercício para nós fazer em casa, tá bom? Um exercício para praticarmos o conhecimento acerca da palavra de Deus em casa. São 5 questões, mas antes de entrarmos na parte 10, para encerrar, quero perguntar aos irmãos se tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que estamos estudando, sobre a Apocalipse, A hora, o momento é esse. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Pode levantar a mão. Não tem dúvida, eu fico preocupado com isso. Porque quando não tem dúvida, porque futebol não leva de perguntar, eu não compreendo o estudo. Mas quando tem dúvida, é porque o irmão está compreendendo o estudo, mas quer saber de algo mais. E isso é bom. Isso é bom, sempre ter dúvida. A dúvida vem para que a resposta possa vir seguidamente, para que a gente possa ter as outras dúvidas correspondidas. Eu lembro quando eu fiz teologia a primeira vez, o professor perguntava alguma dúvida, eu dizia não, eu tinha, porque eu estava com vergonha de perguntar. Mas eu tinha, no fim da aula, eu chegava com o braço de Deus e falava, professor, isso, por que ele perguntou no meio da aula? E eu falei, eu tinha que arranjar de perguntar na classe, no meio dos alunos, mas não é vergonhoso, tá? Cada um de nós temos dúvidas e precisamos colocar em prática para podermos receber a resposta correta. Se alguém tiver dúvida, pode levantar a mão em alguma coisa. Estamos no meio, assim. Nós vamos ter aqui 5 perguntas agora. Nós vamos ter aqui na página 10, na página 10. Vamos ter 5 perguntas. Já que os irmãos não têm dúvida, então eu creio que as 5 perguntas da página 10 todas vão acertar. Eu não tenho dúvida, então nós vamos. Essas perguntas vocês vão levar para casa de vocês, vão responder na casa de vocês as 5 perguntas, e na próxima quarta-feira nós vamos ter 5 minutos, 10 minutos da nossa aula inicial, para que os irmãos venham trazer aqui na frente as perguntas, para que eu venha dar a correção, se acertou, se não acertou. Aqui tem a resposta, tá? Porque aqui é o livro do instrutor. Então a resposta está aqui, tá? Então os irmãos já que não tem dúvida. As perguntas que ele fizer no 9? Na página 9? Não, as perguntas aqui estão na página 10. As respostas das perguntas estão na página 3, estão da página 3 até a página 9. Tá? As respostas das 5 perguntas da página 10 está desde a página 3 até a página 9. As respostas, tá bom? Então, a primeira pergunta que está aí no seu livro, a sua apostila, é: o que é o Apocalipse? Olha aí, a professora, né? O que é o Apocalipse, né? Então, para ser mais misericordioso com vocês podem abreviar.
o que vou usar é que é o Apocalipse. Tá bom? Vocês podem abreviar, porque Deus é misericórdia. Então, para o professor ser misericordioso com vocês podem abreviar. Não parece, porque a resposta é muito grande. Deus misericórdia. Mas vocês podem abreviar, tá bom? E o Espírito Santo vai dando o discernimento e vai conduzir com vocês. Mas antes de vocês lerem em casa, durante a semana, da página 3 até a página 9, olha o que diz o Senhor. Me dá discernimento desse estudo, para que eu possa responder conforme a sua vontade. Eu quero aprender. E Deus vai ouvir a oração dentro do coração e Ele vai conceder. A pergunta 2 é: quem o escreveu? Era mais fácil mesmo. Né? Eu falou em dúvida agora que eu achei aqui na página 8 que eu no versículo 4, que alerta-nos quanto a brevidade urgente da vinda do Senhor. É o mesmo que está escrito em Mateus 24, 22, se aquele dia não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa do escolhido serão abreviados naquele dia. Significa brevidade, significa esse? Exato. Aí é por isso que eu acredito que o Apocalipse foi escrito antes da definição de Jerusalém. Você está vendo por que o Apocalipse diz? Porque João foi o último a morrer. E ele morreu quando ele voltou. Entendeu? Então por isso que eu creio, por causa disso. Mas eu não acredito que a igreja ainda vai voltar. Entendeu? Então cada um tem a sua linha de pensamento e crê naquilo que acha, segundo o estudo. Mas o irmão está correto. É isso mesmo, tem uma coisa que explica outra. O que o irmão leu agora, ele explica o que o irmão leu agora como no livro. Entendeu? Agora voltando para a primeira pergunta, o que é o Apocalipse? A segunda pergunta, quem o escreveu, que é mais fácil, né? A terceira pergunta, quando e em que lugar foi escrito? A irmã que leu já, né? É mais fácil também, não é difícil. Né? A quarta, cite os objetivos do Apocalipse. Essa é a pergunta mais difícil, porque são 3 linhas. E o irmão aqui, o senhor de Camisa, ele deu os outros versículos citando o objetivo do Apocalipse. E eu depois escrevi. E eu vou dar uma dica para vocês da resposta do quadro. A resposta do quadro está na página de número 8. Tá bom? A resposta do quadro está na página de número 8. E não você pode fazer isso? Posso. Por quê? Porque Deus é misericórdia, Ele quer que os irmãos aprendam. Todos nós aprendemos em segundo lugar, porque a igreja não cresce individualmente, cresce em unidade. É um edificando o outro e assim o corpo cresce, hein? Então, a resposta da pergunta 4, ele está na página 8. Esse irmão vai e vê. Tá? E eu passei um pouquinho explicando ela. Né? Um detalhe também, eu passei um pouquinho, então assim, cite os objetivos do Apocalipse. Qual eram os objetivos que Jesus chegou para João falar para a igreja? Né? Quais os objetivos? Né? Vou lembrar, teve 4. São 4 objetivos, tá? Aleluia! Estou na resposta da resposta. Aqui tem outra pergunta: por que devemos ler o Apocalipse? Né? Por que devemos ler o Apocalipse? Está na página 9 a resposta. Tá bom? Quem entendeu, levanta a mão para Deus. Vamos ficar por aqui, os irmãos que estão conosco no YouTube. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe a sua grupo com mais pessoas e ficamos por aqui até a transmissão breve próxima, se assim Deus vive, Pai, amado, todo poderoso, tudo é aqui. E Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? E os irmãos da igreja podem aplaudir ao Senhor nas novas tarefas para Cristo Jesus. Amém?